Corpos em sacos pretos, caixões lacrados e sem velório. Essa foi a realidade de parentes que perderam seus entes queridos para a Covid-19 no início da pandemia. Famílias e amigos, pais, mães, tias, avós, sobrinhos, irmãos, esposas, maridos, vizinhos, colegas de trabalho ou apenas conhecidos. Idades? Todas. Crianças, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, classe média, empregados, desempregados. Todo mundo viveu ou conhece alguém que viveu a triste experiência de perder uma pessoa querida ou até mais de uma para essa doença. Não importava idade, condição social ou parentesco. A Covid levou milhares de brasileiros à morte. E ainda leva. Segundo o painel Coronavírus Brasil do Ministério da Saúde, até fevereiro deste ano, o Brasil já somava 715.261 óbitos acumulados. No Espírito Santo, claro, não é diferente. Também até fevereiro deste ano, 15.236 capixabas e moradores do estado foram derrotados após uma árdua luta contra o coronavírus. Viver, sentir, sofrer sem sequer poder se despedir de forma digna, respeitosa, olhando pela última vez para o rosto daquele que ficou na saudade. Não viver esse processo de luto de forma completa leva a sentimentos difíceis de lidar. Para muitas pessoas, o corpo e principalmente a mente carregam um fardo difícil de suportar e encontrar um alívio nem sempre é possível. Nossos 3 personagens deste podcast, que fala sobre a saúde mental no luto pós-Covid, perderam seus pais no primeiro ano da pandemia no Brasil, 2020. A minha mãe veio a falecer no dia 19 de junho. Ele faleceu exatamente no dia 7 de julho de 2020. Um pouco mais de 4 meses, né, que a Covid tinha chegado aqui ao Brasil. A morte da minha mãe foi no dia 5 de dezembro de 2020. Érica Nunes, Ricardo Quiabai e Tamires Rodrigues. Filhos que dividiram a perda com a família, que teve de lidar com essa angústia. A mãe da Érica, Dona Leni, tinha 70 anos. Era forte e saudável, apesar da diabetes e da pressão alta. Raramente ficava gripada, e a Covid começou assim, como um resfriado. Uma coriza, uma dor de garganta, tanto que a família custou a acreditar que poderia ser Covid. Sabe aquele famoso sentimento de que não vai acontecer com a gente? Acho que foi isso assim, que a gente meio que pensou na época. Mas ela começou a piorar com uma febre alta, prostração, dificuldade na respiração. A família levou um médico particular que passou todos os medicamentos para que ela fosse cuidada em casa. Mas o quadro piorou. E no 25º dia... E aí minha mãe já estava bem fraca, assim. Aí a gente decidiu levá-la a pedido dela mesma. Ela mesma chegou a falar, né, que ela precisava de ir no médico, porque de fato a gente ficou muito em dúvida, assim, o que a gente fazia, né? Até porque ela tinha esses espaçamentos de melhora na respiração. E aí, enfim, nós levamos e lá ela teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente veio a óbito. O pai de Ricardo, seu Alci, tinha 81 anos quando se foi, cerca de 10 dias após o diagnóstico. Papai tinha comorbidade, ele tinha um problema de glicose, né, diabetes, né, que não estava muito bem controlado. E aí ele passou mal um dia em casa, estiveram lá e levaram ele para o hospital. E no hospital ele foi diagnosticado com Covid. Foi muito rápido, né? Ele foi logo para a UTI, depois ele foi transferido desse hospital no dia seguinte para outro hospital e lá ele foi primeiro foi direto para a UTI, né, após essa transferência, né? Um dia depois ele voltou para o quarto, mas ele teve uma piora no quadro dele respiratório, né, e voltou para a UTI. Ficou um pouco mais de 10 dias na UTI e depois veio a falecer. A mãe de Tamires, Dona Lúcia, morreu aos 59 anos. Foram 13 dias da internação ao falecimento. No dia 23 de novembro, eu levei ela pro Hospital São Luís, no Ibis, aqui em Vila Velha. Eu ficava com ela assim. Eu falava que não tinha condições dela ficar sozinha, até porque o hospital não tinha uma UTI. E ela teria que ser transferida, né, para um hospital que
tinha CTI e UTI. Até que no dia 28, depois de 5 dias, surgiu uma vaga no CTI, no Hospital São Francisco, em Cariacica. E aí nós fomos para lá. A minha mãe, ela ficou na UTI do dia 28 até o dia do falecimento dela, no dia 5 de dezembro. A minha mãe, ela tomava remédio para pressão alta. Aí, na época, os médicos falaram que foi, o agravante, a Covid nela. De uma hora para a outra, tudo mudou. Pouquíssimo se sabia dessa besta fera que, em questão de dias, mudou a realidade deles. Não existia vacina, não existia antecedentes nem protocolos, muito menos acompanhamento psicológico para quem ficou e teve de lidar com o luto de forma tão abrupta. Tudo foi criado a fim de impedir mais perdas. Daniela Reis, mestre e doutora em psicologia clínica, explica que a pandemia mudou o comportamento das pessoas em relação ao luto. De alguma forma, a pandemia trouxe uma ampliação para o nosso olhar sobre o luto, porque quando nós falamos do luto, é importante distinguir que nós temos lutos por perdas que não sejam por morte, né? E na pandemia, todos nós fomos impactados por profundas perdas na nossa rotina, no nosso cotidiano, a forma de se relacionar com o mundo, o contato social e uma série de coisas. Pessoas perderam seus empregos, perderam seus rendimentos, sem falar na perda significativa de pessoas queridas. A gente que trabalha com luto costuma dizer que houve uma epidemia mundial de luto, pela quantidade de perdas vivenciadas e que aqui no Brasil não foi diferente. A notícia da morte é um choque, por mais que seja esperada pela família. Desde o dia que ela ficou no CTI, todos os dias, até o dia 5 de dezembro, o dia do falecimento dela, eu ia no horário de visita. Eu ia... entrava perto do box, só que eles não me deixavam entrar pro lado dela. E pelo espelho eu só ficava... Na verdade, eu não ficava nem pedindo a Deus pra levar ela. Eu pedia a Deus pra tirar ela daquela situação. Porque é muito doloroso ver minha mãe daquele jeito. Desculpa. Ela que sempre foi uma mulher tão forte, ver minha mãe daquele jeito, tava acabando comigo. Aí eu fui, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria. E falei baixinho com Deus, Se fosse pra ela ficar sofrendo, que Deus levasse ela pra ficar juntinho do lado dele. E fui pra casa. Então chegou mais ou menos 6 e pouca da tarde, o hospital me ligou perguntando por mim. Eu falei que era eu, filha dela, e pedindo para levar o documento dela. Então, como eu sou também da área da saúde, ali eu desabei, que eu já sabia do que se tratava. E eu me recordo que eu só chorei muito a ponto de ficar querendo desmaiar. E aí um dia eu recebi um telefonema lá do hospital, uma funcionária querendo que eu e meu irmão comparecesse lá. Isso foi até à noite, porque o médico queria conversar com a gente. Aí eu já pressenti ali que alguma coisa, de sério tinha acontecido, A gente foi, aí quando nós chegamos num quartinho lá, ele chamou a gente num quartinho isolado lá, e ele falou assim: olha, infelizmente eu perdi seu pai. Aí a gente já, estava um pouco, até meio que assim, preparado, para esse momento. A gente sabia que dificilmente ele ia sair dessa, E aí eu pedi, na época eu lembro disso, eu pedi até ele: doutor, a gente pode dar assim, de longe, uma olhadinha nele? Ele falou: não, infelizmente não pode. Ela não chegou a ficar internada, e aí a gente levou ela ali pro PA da Glória, como eu falei, já bem debilitada assim.
por conta da falta de ar, e aí lá ela teve uma parada cardiorrespiratória, o médico chamou eu e minha irmã, a gente até pensou que ele fosse falar alguma coisa sobre transferência, então quando ele chamou a gente, eu acreditei que era por isso, né? E aí ele perguntou o que tinha acontecido, enfim, perguntou todo o histórico, né, de todos os dias, né, o que tinha acontecido, e a gente explicou para ele, e aí infelizmente ele deu, né, a notícia de que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória e ela veio a falecer. Foi um baque, assim, foi uma surpresa, porque eu não sei te explicar, mas durante todo esse processo a gente não focava no Covid, assim, a gente não pensava que era isso e que ela poderia partir por conta dessa doença. Por muito tempo, as pessoas não puderam seguir o ritual de despedida do luto. Os corpos das vítimas da Covid tiveram de ser lacrados em sacos pretos pelas equipes dos hospitais e funerárias, todos devidamente paramentados para proteção, e colocado em caixões também lacrados. Muitos não viram o rosto do seu ente querido uma última vez. E o velório estava proibido. É verdade, extremamente doloroso. Não teve velório, não. Ele saiu direto do hospital, né, para o sepultamento. Eu lembro que a equipe que conduziu o caixão, né, até a sua sepultura e tal, estava toda, inclusive, com aqueles uniformes, né, especiais, né? O enterro foi rápido, a gente só viu ela mesmo logo depois que o médico deu a notícia, a gente pediu isso para ele, né, que a gente pudesse vê-la para se despedir ali. E foi a última vez que a gente viu, porque não era enterro de caixão fechado, né? Não podia abrir. Logo que o caixão chegou no cemitério, tudo tinha que acontecer, acho que em 1 hora ou meia hora. Não, minha mãe não pôde fazer o velório dela, só que o rapaz da funerária se sensibilizou, e porque os dias de contágio já tinham passado, né? Já tinha passado. Então, dentro da onde foi a arrumação do corpo, ele liberou eu, meu irmão e alguns familiares a ver, né? E eu fui a primeira a chegar lá com meu irmão e, na época, meu padrasto. Eu não ia aguentar ensacar minha mãe sem ver, né? Sepultar minha mãe sem vê-la. Eu não ia aguentar. A doutora Daniela Reis alerta que esse rito de despedida faz falta e foi sentido muito mais na época da pandemia. Sim, de forma substancial, e não só pela ausência do ritual de despedida. A maior parte das pessoas que era internada não podia ter a companhia dos seus entes queridos. E as pessoas ficavam de casa preocupados, sem ter notícia, principalmente nos primeiros momentos em que a gente ainda não tinha tecnologia facilitando o contato social, familiar, como foi, né, no decorrer da pandemia. Então, isso trouxe fatores potencialmente complicadores do processo do luto, porque o luto na nossa sociedade é impactado pelo ritual, pela possibilidade de fazer essa despedida. Então, talvez tenha trazido para algumas pessoas a sensação de que a morte não aconteceu, né? Porque não viu o corpo, pessoas não podiam nem se encontrar, né? As empresas funerárias, os locais que trabalham com esse tema da morte, né? Os sepultadores, os operadores de campo, né? Da área da morte e do morrer, eles precisaram também fazer toda uma adaptação. A gente via aqueles cortejos fúnebres no carro em que as pessoas não podiam sair, e muitos até desesperados por essa despedida se colocavam em risco, né? E uma coisa muito difícil, é como se o ente querido fosse um contaminador. É muito importante frisar e entender que cada pessoa tem seu próprio processo de luto, no seu tempo.
É preciso observar esses movimentos individuais e da família, porque o luto é sentido no contexto familiar. As famílias identificam quem sofre mais, e geralmente a mãe, a mulher, parece que sofre mais, mas a gente tem outros lutos também que são vivenciados, né, coletivamente. O luto do pai, o luto dos irmãos, o luto dos avós, né? Não importa o vínculo sanguíneo, o que importa é o vínculo de afeto. E o luto dói inclusive no corpo, né? A gente tem reações fisiológicas que acontecem nesses primeiros momentos de luto, e aí a importância da gente identificar em que momento do luto a pessoa está. Se é logo depois, porque depois de 30 dias vão ter algumas reações que talvez já não tenham depois de 3 anos. E foi assim com a Érica, com o Ricardo e com a Tamires. Sim, a gente viveu o luto, chegamos em casa, a gente teve que falar isso pro meu pai, porque quando a gente foi pro hospital, minha mãe saiu viva daqui ainda, né? A gente avisou pro meu pai que a gente ia levar ela pro médico, porque a situação dela, né, tinha se agravado, mas então quando a gente chegou em casa, a gente teve que dar notícia para ele, enfim, ele ficou neutro, assim. Meu pai era um estilo durão, então ele guardou muito, a gente foi vendo depois, com o tempo, como que ele foi elaborando esse luto, e aí o corpo dele foi reagindo, né? Meu pai ficou sem comer uns dias, na verdade algumas semanas, comia bem mal, emagreceu, teve muita dor de barriga, então ele foi colocando isso para fora através das reações do corpo, né? E a minha irmã veio morar aqui com meu cunhado e minhas sobrinhas, aqui em casa, ficaram 1 mês, enfim, até para a gente poder elaborar de fato tudo isso, pensar como que ia ser feito, quem ia ficar com meu pai, enfim, a gente precisava reestruturar a família e pensar como que a gente ia seguir. Então, ao mesmo tempo, assim, lógico que com calma, né? A gente também não quis atropelar as coisas, mas precisávamos nos manter perto. Não tivemos muito contato com a família toda deu muito apoio, a gente recebeu muito apoio, mas assim, não ter isso de forma presencial também foi uma parte muito difícil, porque a gente tinha as palavras que confortavam, mas a gente sentia a falta do abraço, né, do contato. A nossa família, de uma maneira geral, lida muito bem com essa questão da morte, entendeu? Então, a gente sabe que, pelo menos é a nossa convicção, né, que não acaba ali, né? Foi uma passagem, da onde ele estiver, certamente ele está lá, inclusive, olhando pela gente, né? Então, a gente não tem essa coisa de muito sofrimento. Tem, sim, muita saudade, né? A saudade, ela fica, né? Ela é eterna, né? Volta e meia, em alguns momentos, eu lembro dele, né? Principalmente quando a gente está reunido em família, né? Mas, assim, não tem essa coisa do sofrimento, não, né? É mais a questão da saudade mesmo. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu superei, que não. Eu fiz tratamento, de vez em quando ainda vou, porque eu falo que a saudade sempre vai existir, mas a saudade não vem assim, às vezes no Dia das Mães é onde, querendo ou não, é onde mais aperta. Mas a saudade não dói em datas comemorativas. A saudade dói quando eu tenho alguma alegria, alguma tristeza para compartilhar com ela, que é ela que vinha primeiramente na minha cabeça. E eu não tenho mais. Não tenho mais como ligar, não tenho mais como ouvir a voz dela. Então, eu creio que eu não superei a perda dela 100%. Fica muita coisa na minha cabeça ainda, depois desses já 4 anos de falecimento dela. Ainda eu me questiono muito. O aprendizado que eu tirei disso foi para a gente viver a vida, amar o próximo. Por mais que hoje eu ainda tenho uma trava por isso, porque eu me sinto muito ausente da família da minha mãe, porque ela era muito presente lá. Então, eu vou, né, de vez em quando lá ver minha avó,
ver minha família por parte de mãe lá, minhas tias, meus tios. Só que eu tenho que ir quando eu tô bem. Eu não posso ir quando eu tô num momento assim, meio que mais fragilizada, pensando na minha mãe, porque toda vez que eu chego lá, eu sinto a presença da minha mãe lá. Então, às vezes, eu demoro a ir ver eles, mas não é porque eu não quero. E eu preciso sim de ajuda até hoje. Eu busco ajuda quando eu vejo que é necessário, assim, graças a Deus. Com muita gente, né, eu consigo falar dela sem me emocionar. E as pessoas também só vêm falar da minha mãe, do sorriso dela, da felicidade que ela tinha, de tudo estava bom, tudo era maravilhoso, tudo era lindo para ela. Podia estar passando por qualquer dificuldade, mas passava rindo. E eu ainda até hoje preciso sim, busco sim ajuda de vez em quando, só que tá bem menos. Os remédios eu já larguei já tem uns 3 anos, mas a terapia de vez em quando eu faço sim. Ainda segundo a mestre e doutora em psicologia clínica Daniela Reis, é esperado que ao longo do tempo as pessoas amenizem esse sofrimento, enquanto a saudade fica para sempre. Mas pode haver casos de pessoas que sofreram inúmeras perdas e que mantiveram a calma, a tranquilidade ou pelo menos esconderam o sofrimento por anos, que podem ainda estar sujeitas a uma explosão de sentimentos e reações. Podem, 5 anos depois, 10 anos depois, o luto impacta a vida da gente de uma forma silenciosa que muitos não percebem, né? É importante lembrar ou até tomar conhecimento, que muitas pessoas têm resiliência para lidar com situações adversas, que depende até das situações prévias que ela viveu, da criação, ao longo da vida. Pessoas que são muito ligadas à fé e à espiritualidade conseguem encontrar um significado diferenciado e até positivo dessas múltiplas perdas, né? E acaba se tornando uma situação de aprendizagem. O importante, eu ressalto, é avaliar, identificar sinais de sofrimento psíquico e, principalmente, aprender a pedir ajuda, porque o luto, para algumas pessoas, eles não têm fim, né? Porque a gente sente falta dessa pessoa, essa pessoa vai fazer falta para o resto da vida, mas é possível, sim, acomodar essa perda, permitindo que as pessoas possam seguir as próprias vidas. Se você se identificou com as vivências compartilhadas nesse podcast e sente que precisa de um apoio, pode buscar essa ajuda na Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis. É um trabalho voluntário coordenado desde 2005 pela doutora Daniela Reis e que recebe enlutados pelos mais diversos tipos de perda. Nós nos reunimos uma vez por mês na FUCAP e mediante um calendário, e qualquer pessoa pode participar. A Rede AP já está com o calendário das reuniões presenciais desse ano. As inscrições podem ser feitas por e-mail vitoria@redeap.org.br ou pelo telefone 27 99902 8018. Nós temos a nossa rede social, que é @redeap, e é uma rede nacional. Nós temos unidades em todo o Brasil que oferecem reuniões presenciais e online, né? Que essa também foi uma mudança. Durante a pandemia, nós ficamos fazendo as reuniões online. Vitória foi a primeira reunião online do Brasil, desse grupo de apoio ao luto, e é um trabalho voluntário, portanto gratuito, não tem custo para participação. E qualquer pessoa pode participar desse nosso movimento de acolhimento ao luto. E se você quiser saber mais ou ouvir mais profissionais da área, o 4º Congresso Brasileiro sobre Luto será em Vitória, de 23 a 26 de julho de 2025, este ano, no Comfort Suites, e é aberto ao público em geral. Eu sou Patrícia Valim e você acompanhou o 2º episódio do podcast Além do Lockdown, com produção de Adalberto Cordeiro e Beatriz Eleodoro, e edição de áudio de Leandro Rodrigues.